Bom dia, gente, ou boa tarde, né? Meu nome é Gabriela Fonseca, eu sou da Medicina Veterinária. O meu orientador é o professor Dr. Carlos Cavalheiro e eu vou falar sobre a caracterização microbiológica durante o armazenamento de camarões com cobertura comestível de alginato associado aos óleos essenciais. Primeiramente, o camarão, assim como os outros crustáceos, eles têm um alto teor nutritivo, uma alta atividade de água, um pH próximo à neutralidade. Tudo isso vai favorecer o crescimento microbiológico, né? E, como consequência, a deterioração do produto. Nós já vimos diversos métodos de conservação, mas na literatura vimos um método alternativo que é o uso do alginato de sódio, que vamos fazer o quê? Uma cobertura comestível, que esse vai servir como uma barreira física e vai visar inibir ou diminuir a migração de umidade, oxigênio, aroma, entre outros. Ele também pode carregar ingredientes que têm um efeito antimicrobiano e antioxidante para uma melhor conservação dos produtos. E nesse caso que fizemos foram com os óleos essenciais de coentro e de cominho. Como objetivo, analisar a caracterização microbiológica de mesófilos, enterobactérias, estáfilos e salmonella durante o armazenamento de camarões adicionados de cobertura comestível de alginato associado aos óleos essenciais de coentro e de cominho. Quanto aos materiais e métodos, né, nós fizemos esse experimento no Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Carnes e Derivados na Escola de Medicina Veterinária. E, primeiramente, foi preparado o alginato de sódio a 1%, depois foi feita a preparação do cloreto de cálcio a 2% e também foi feita a diluição desses óleos essenciais. Esses camarões frescos, eles foram descascados, teve a imersão na solução de alginato de sódio a 1% durante 5 minutos e também foram submersos na solução de cloreto de cálcio a 2% também durante 5 minutos. E foram feitos 5 tratamentos: o controle, o auge, o auge-COI, o auge-COM e o auge-CC. Todos esses foram armazenados em embalagens a vácuo sob refrigeração de 4 graus e as análises microbiológicas feitas no dia 1, 3 e 6 de armazenamento. Essas análises microbiológicas foram realizadas diluições seriadas nos mesófilos em profundidade com HPCA, nos enterobactérias em profundidade também com HVRB e o Staphylococcus foi feito em superfície no HBP. Todos esses incubados durante 48 horas a 35 graus. No caso da salmonela, foram feitas as etapas de pré-enriquecimento, 24 horas depois a etapa de enriquecimento seletivo e 24 horas depois a etapa de plaqueamento. Então, em relação aos resultados, podemos ver aí no caso dos mesófilos que todos os tratamentos tiveram o mesmo comportamento quanto à estabilidade dos mesófilos. No primeiro dia, teve um menor valor e nos demais, né, como podemos ver, tiveram um aumento, mas que não tiveram muitas diferenças entre o dia 3 e o dia 6. Já em relação ao controle, podemos observar que esses valores foram menores. Em relação às enterobactérias, no tratamento, né, podemos observar que o ALG e o ALG-CoR teve diferença no dia 1, eles tiveram um aumento em relação aos outros tratamentos, e em relação ao dia 3, só o controle e o ALG-CoR que teve um crescimento. Já no dia 6, nós podemos observar que não teve crescimento de enterobactérias. Em relação ao Staphylococcus aureus coagulase positiva e a salmonela, podemos observar que nem no primeiro dia, nem no terceiro dia e nem no sexto dia teve o crescimento dessas bactérias. Com isso, o presente estudo mostrou que o tratamento é positivo por tornar mais lento o processo de aumento microbiano no camarão e, como consequência, a sua deterioração. Podemos ver que no início tem uma quantidade já, porque já é própria do organismo, né, do alimento, como foi explicado no início. Não teve também a contagem de enterobactérias após os 6 dias, mas que a gente não conseguiu fazer uma relação entre o alginato e os óleos essenciais. Além disso, né, assim como no início do estudo, não foram encontrados Staphylococcus coagulase positiva e salmonella. Essas são as minhas referências e muito obrigada.